onde é que Deus não está? A Bíblia é um livro, irmãos, maravilhoso. Você tem Bíblia em casa, meu amigo? Você lê a Bíblia, irmão? É porque você leu a Bíblia em particular, a sua meditação, meu irmão? Você abriu a Bíblia, folheou a Bíblia e leu a Bíblia em sua casa. Não é lendo na igreja, não. É ler em casa. Você leu? Leu a Bíblia em casa? Meu irmão, é um livro maravilhoso. Nos ensina coisas novas todos os dias. A Bíblia nunca é velha, irmão. Esse livro da capa preta aqui, geralmente a capa preta, nunca é velho, nunca é encarecido, nunca ele está, irmão, jogado às trapas, nunca ele está jogado para lá, porque ele tem um valor incalculável. Nunca é demodê. Nunca é demodê a palavra de Deus, irmãos. Nunca está fora de moda. É um texto extraordinário. Olha, irmão, o que diz lá. Romanos 15, 4. Olha o que Paulo fala, juntos. Tudo quanto foi escrito anteriormente para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, não tem nada na Bíblia supérfluo. Até as vírgulas da Bíblia é abençoada. Até as vírgulas são abençoadas. Portanto, irmão, o que foi escrito é para o nosso ensino. Eu posso até não entender. Eu posso entender, mas é para o meu bem. É para o meu ensino. É para ensinar você. O ato de você não entender, não quer dizer que não é a palavra de Deus, não. O ato de eu entender o sol, quer dizer que o sol para de brilhar porque eu não entendo ele, não. O ato de eu entender porque que a água do mar é salgada, não porque a água do mar fique dessanitizada, não. O ato de você não entender uma coisa, quer dizer que aquilo não é bom, não. Quer dizer que você não entende só. Mas que é bom é tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Meus irmãos, foi quando então eu aprendi com Davi. Olha o que Davi fala. Olha o que Davi fala. Juntos com Davi, juntos. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei de tua presença? Meus irmãos, eu fico entendendo onde Deus não está. Para onde fugirei? Deus está em todo lugar, pastor. Então Deus é errado. Deus está em todo lugar. Para onde eu fugirei? Onde eu vou esconder de Deus? Onde alguém aqui pode esconder de Deus? Meus irmãos, Caim assassinou seu irmão Abel. E diz a Bíblia que Caim matou, ninguém viu e ele fugiu. Mas onde ele estava, uma mão pairava em sua cabeça. Caim, onde está o teu irmão? Senhor, mas tem irmão que eu matei. Escondia seu olho porque a pouco a mão. Caim, cadê o teu irmão? Meus irmãos, Deus está, Deus conhece tudo de nós. Não há como esconder de Deus. Ninguém pode esconder nada de Deus. Diz a Bíblia, irmãos, que Deus nos vê do jeito que somos e como estamos. Para onde fugirei do teu espírito? Mas segundo, irmãos, o texto lido, Deus se retirou de Saul. Deus não estava mais em Saul. Onde Deus não está, irmãos? Onde é que Deus não está? Meus irmãos, Saul cometeu um pecado muito grande. Saul se envolveu com macumbaria, com feitiçaria. Saul havia sido ungido por Deus, separado por Deus. Saul havia sido separado por Deus para uma missão. Saul foi eleito, separado por Deus. Deus colocou a mão sobre ele. Saul, eu quero você governando o meu povo. E Saul, então, começou governando bem. Era bonito, boa aparência, boa saúde, alto, cabelos longos. Saul era um galã. Nos dias de hoje, talvez você esperaria a novela das noites, pela sua beleza, pelo seu porte físico. Começou a governar tão bem, mas no final caiu, irmãos, no pecado. Quando a gente começa tão bem a carreira cristã, né? E depois se danifica, se estraga, se apodrece. Quando começaram tão bem a corrida cristã, e hoje estão com a vida tão triste. Saul começou bem, Saul tinha tudo para arrebentar, Saul tinha tudo para ser uma bênção, Deus estava com ele, Deus o ajudava, Deus acompanhava, mas Saul se envolveu com a pitonisa de Endor, uma macumbeira, uma feiticeira, e isso aí machucou o coração de Deus. E aí, irmãos, Deus afastou de Saul, sabe? E o Espírito de Deus se retirou de Saul. Onde Deus não está? Irmãos, eu aprendo que Deus não está em uma vida norteada pelo pecado. Vamos falar isso aí? Deus não está em uma vida norteada pelo pecado. Meus irmãos, não está, não. O pecado é a sua bússola. É o pecado que norteia a sua vida, então Deus não está na sua vida. Porque Deus e pecado
Jó 5,16. Olha o que diz. Vamos ler junto? Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade com água. Irmãos, alguém que tem prazer de pecar. A pessoa que tem prazer de pecar. Ela tem alegria de pecar. Elas vibram com o pecado, bebem o pecado, segundo Jó. Deus não está no coração onde as pessoas bebem o pecado. Langston separa pecador de pecadeiro. Todo mundo aqui é pecador, irmãos. Todo mundo aqui é pecador. Diz a Bíblia que todos pecaram. Todo mundo aqui é pecador. Todo mundo aqui pecou. Não há aqui uma pessoa que não tenha pecado. Só que a diferença, irmãos, é que nós somos pecadores. Ao passo que o homem no mundo é pecadeiro. Segundo Langston. Que diferença é essa, pastor? É muito grande. O pecador é aquele que peca, mas não abomina o pecado. O pecador é aquele que peca, mas tem ódio do pecado. Ele faz aquilo, mas tem ódio daquilo. Já o ímpio, irmão, ele tem prazer de pecar. Rapaz, ontem dormi bêbado, rapaz, fui prostíbulo ontem, olha como admito, uma beleza. Esse é o ímpio. Se um de nós tomar ou beber uma bebida alcoólica, fala, caramba, eu ontem cometi um vacilo tão grande, fiz uma bobagem tão grande, meu Deus, me perdoa. É diferente, irmão. É diferente. Ao passo que o pecadeiro, ele tem prazer de pecar. Ele tem alegria do pecado. É diferente, irmãos. É diferente. Ele tem prazer, ele vibra com o pecado, tem alegria em pecar. Pecar faz bem para ele. Ele gosta de pecar. Ao passo que a gente não. O pecado para nós é incômodo. O pecado para nós é algo terrível, é uma anomalia, uma doença. Eu não tenho prazer. Se eu cometer um pecado, eu fico triste, eu choro, eu fico triste, acabulhado, porque o pecado não faz parte da minha vida, e nem de você. Diz lá João, olha o que ele fala. Juntos, qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado. Não pode pecar. O que é nascido de Deus não peca. História é essa. O crente não peca? Alguém aqui não peca? Acha que alguém que não é pecador? Claro que não. Olha o que ele fala ali. O que é nascido de Deus não tem prazer de pecar. O pecado é uma anomalia. Se eu colocar uma cobra venenosa aqui, por exemplo, a pessoa não fica preocupada, mas Deus serve e tal, porque a cobra está se serpenteando no meio da gente. O pecado é uma cobra que não pode dar paz. Quando eu perco o sono, eu perco a alegria, eu perco o prazer, eu não tenho mais alegria, porque o pecado incomoda o crente, ele faz mal o crente. É por isso que, irmão, quando alguém se afasta da igreja, ele volta chorando. Volta chorando, porque o pecado faz mal. O ímpio bebe o pecado, tudo joga. A pessoa ímpia bebe o pecado, tem prazer de pecar. Mas o crente, quando pega, ele fica muito chateado. Que o pecado não faz parte da vida dele. Olha o que, irmãos? Qualquer um de Deus não comete o pecado, ou seja, não tem prazer de cometer o pecado. Até peca, mas não tem prazer, não tem alegria nenhuma com isso. Ao passo que o ímpio, irmão, ele tem prazer, bebe no pecado. Tem alegria no pecado, prazer no pecado. Meus irmãos, Deus abomina. Na festa, o povo de Deus tinha chamado a festa da expiação. E essa festa era a única festa que ele participasse dela, era morto. A festa da expiação era a única festa, irmãos, que era obrigado o povo a participar. As demais festas podiam faltar, mas essa festa não. E o que era essa festa, irmãos? A festa da expiação era ter um carneiro, era ter um bode, e matava aquele bode, enchia uma vasilha de sangue, e as pessoas iam passando ali e lavavam a mão do sangue. E aquele sangue causava nojo nas pessoas. Era o que o pecado fazia ali. Vamos lavar nossas mãos. E alguém lavava a mão daquele sangue. Na festa da expiação, era feito para matar o bode na hora, matar o carneiro na hora, o cabrito na hora, e aí aquela bacia de sangue. E as pessoas iam passando para lavando as mãos. E lavando as mãos, e aquele cheiro de sangue dava nojo neles. É para alguém ter nojo de